Bem, amigos de Mossoró, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Mossoró Pode Mais, o podcast da resistência e da liberdade do nosso povo, o podcast da nossa campanha 22. A gente debate e dialoga sobre os principais temas de interesse da nossa cidade, buscando ideias e soluções para resolver os problemas e melhorar a vida dos moçoroenses. Hoje estamos aqui com o Nesimar Carneiro, professor de Educação Física e ex-atleta, e também com o professor Zaconi Lindo, também professor de Educação Física e ex-profissional do futebol. E para fazer um bate-bola sobre esse assunto, vamos conversar inicialmente com Onesimar Fernandes. Onesimar, seja muito bem-vindo e gostaria que você fizesse aqui a estreia no nosso Pode Mais e começasse se apresentando. Bem, gente, eu sou Onesimar Carneiro, sou profissional de Educação Física, sou ex-atleta profissional de futebol e a gente fizemos dentro desse período, né? Quer dizer, esse ano nós estamos completando 40 anos de formado, a minha turma, né? Eu sou aposentado do Estado já, como professor de Educação Física e trabalho também na cidade de Baraúna há 22 anos com Educação Física e nós estamos aqui para fazer esse debate e procurar lembrar o que a gente teve de bom aqui em Mossoró, o que nós perdemos, né? Para ver se a gente consegue ainda, antes de aposentar de tudo, a gente dar sequências às nossas atividades esportivas. Bom, agora nós vamos também pedir aqui ao nosso querido e direto amigo Zaconi Lindo que faça sua estreia no gramado do Pode Mais Mossoró, se auto-apresentando aqui para os moçoroenses. Eu sou Zaconi Lindo de Souza, já participei aqui de atividades esportivas no nosso futebol, tenho o serviço prestado, né? Foram 15 anos de muita glória, graças a Deus. Tenho um reconhecimento na cidade. Trabalho na área de Educação Física. Trabalho na Escola Estadual 30 de Setembro e na Escola Estadual Van Rosado Maia, que é o CAI, que funciona as duas instituições na mesma dependência, na abolição 4. Obrigado por ter aceitado o convite também. Então vamos para a primeira pergunta. E eu vou na sequência, né? Zimar em seguida. E se um quiser interromper o outro, aqui é um bate-papo. Tá bom. Eu gostaria de saber desses dois profissionais que continuam vivendo essa experiência como educadores físicos, qual a importância da educação física na formação dos jovens? Bem, amigo, a importância da educação física começa a partir da formação do garoto, né? A questão óssea, muscular, todo esse processo passa pela educação física, pois é através das atividades físicas, do exercício físico, que o ser humano começa a colocar o seu organismo para funcionar normalmente como toda estrutura corporal. Zaconi, o que é que você acha de importante a educação física na formação dos jovens, das crianças e dos jovens? A importância é que, como o Nesimar começou aí, dar sequência, o crescimento do ser humano, né, que vai da fase da criança até a idade do idoso, porque nós sabemos, fugindo um pouquinho do que ele iniciou aí, se você tem algum problema doença, alguma coisa no organismo, você procura um médico em qualquer esfera da medicina, você roda, e o que vai? O médico indica que você volte a fazer a prática esportiva. Física. Quer dizer, você começa lá de baixo, sobe, e o médico conduz você a participar de esporte. E na escola, você vê que na Olimpíada agora, né, na França, essa turma que está aí, toda já começaram na escola, certo? A importância já vem nesse setor aí, que é uma coisa que começa da base e vai sequenciando, começa na escola e vai passando para outras esferas de alto nível. Vocês falaram de coisas bem interessantes na questão fisiológica, questão corporal. E na questão da formação do ser humano enquanto pessoa. Conscientização, enquanto caráter. Vocês acham importante também, o esporte é importante nisso? Responderei de tornar a pessoa mais forte, saber ganhar, saber perder,
saber que precisa ter disciplina para poder ser alguém. Pegando a deixa de Isaac, quando ele falou no médico, a gente acha muito interessante, porque quando você vai se consultar, a primeira pergunta que o médico faz para você, ele não pergunta onde é que está doendo, o que é que você tem, ele pergunta se você faz alguma atividade física. Essa é a primeira questão. E em relação a essa importância da educação física na formação cultural, mental do aluno, né? Essa que é importante, porque aí é onde o aluno ele começa a ter a disciplina, né? Respeitar os direitos e deveres, as questões nos jogos, respeitar as regras dos jogos. Então, vai se tornando aquele cidadão. É o que a gente trabalha esse dia a dia para que a gente sempre colha, que a gente tenha sempre o cidadão. A gente não trabalha a formação de atleta. Nós trabalhamos a formação do cidadão. Zácora. Nessa situação aí, eu também acho importante, na situação, dizer que o esporte disciplina muito. A educação do aluno através do esporte é fundamental, porque o aluno ele tem uma motivação muito grande a participar da atividade esportiva. E tem um objeto motivador, que na área da educação física tem a recreação, tem as modalidades esportivas, que se condicionam à disciplina que o aluno tem para participar e entender que aquilo ali vai servir para o resto da vida, como disciplina e como forma de vida. Bom, e agora vamos a um outro tema que é extremamente hoje preocupante em Mossoró. A gente já viu, eu já vi vocês falando, já vi a realidade. Mossoró, nem toda escola dá condição, vocês vivem isso, e a gente entende que é preciso dar mais valor à educação física na escola, e a gente pretende, no nosso governo, a gente fazer com que toda escola tenha condições de oferecer atividade esportiva através da educação física. Então vamos agora a um outro tema que preocupa muito a sociedade, principalmente vocês que viveram os áureos tempos do velho Manuel Leonardo Nogueirão. Primeiramente, vamos falar dessa importância que é o Nogueirão para o futebol do Mossoró e a tristeza de vermos o que está acontecendo com o Nogueirão. E na opinião de vocês, qual o motivo por que a prefeitura está tratando o futebol da forma como está tratando com esse descaso com o Nogueirão? Bem, amigo Genivan, tratar de Nogueirão é voltar ao passado, é voltar aos meus 14 anos de idade, quando eu comecei a jogar no Nogueirão, que eu dizia sempre, para você chegar no Nogueirão, você só tinha um prédio ali, que era o SESI, ou então a Casa do Estudante, para chegar no Nogueirão, o restante era mato. Aí, a importância do Nogueirão começou no transporte, né, de moradores para próximo ao Nogueirão, as proximidades do Nogueirão. O Nogueirão a Nova Betânia é hoje aquilo ali, aquele centro comercial, shopping, universidade, foi tudo puxado pelo Nogueirão, né? Infelizmente... A primeira importância dele, futebol, em segunda, comercial. Comercial, com certeza. E hoje nós estamos tristes, né, com as situações. Eu sou um cara que estou sempre sendo chamado para falar sobre o Nogueirão, seja num canto ou no outro. Eu estou debatendo sobre o Nogueirão. Estou apresentando projeto. Agora, eu não tenho o lápis na mão, com caneta, com tinta, para me poder executar o projeto, mas que eu estou falando para alguém, já tem alguém querendo me escutar, sobre por que, Genivan, nós temos 4 meses para começar o campeonato estadual. Então, não se fala em outra coisa. Eu fiquei assim um pouco assim... Muita gente pode achar que é muito tempo. Isso. Mas nós que vivemos a realidade sabemos que é muito pouco tempo para deixar a praça esportiva pronta para receber os clubes, né? Exatamente. E um dos meus projetos é em relação a esses 4 meses, né? Eu ouvi o ano passado, em novembro do ano passado, um dirigente de um clube, numa entrevista, né? Quando eu ligo o carro, automaticamente o rádio liga e eu já vou para a emissora que eu quero, né? Então, um representante do futebol, em novembro, faltava um mês e pouco para começar o estadual, ele o repórter perguntou a ele como seria o jogo da equipe dele, se o Nogueirão estava naquele estado e ninguém tinha feito nada, né? Mas a resposta dele foi que o prefeito estava fazendo uma permuta e ia ter os jogos.
E de longe eu indaguei, será que ele acha que um campo de futebol vem numa caixinha de fósforo, que você abre e tira dali? Né? Então, nesse meu projeto dos 4 meses, isso teria que ter um empresário do ramo da construção civil, 1, 2 ou 3, fazer essa junção. No primeiro momento, liberar o campo para 1.500 pessoas, né? Que nós conseguimos liberar para 1.200 pessoas quando ele estava interditado, quando eu com o amigo J. Nobre fizemos o Abraço ao Nogueirão. Na semana seguinte, nós conseguimos liberar para 1.200 pessoas. Isso alguém não fala, certo? Então, nesse projeto, essa abertura para 1.500 torcedores, até o início estadual, das empresas, de 3 empresas, 2, que tivessem a vontade de fazer isso. Nesse momento, eles iam ter a questão da intervenção no Nogueirão e o interventor, que poderia ser alguém desse ramo da construção civil, que depois ele ia ter uma gestão de 30 anos com o Nogueirão. Então, o que você propõe é uma PPP, parceria público-privada, onde você passa uma cessão de direitos a um empresário durante 30 anos e ele é responsável por manutenção e explorar a área comercialmente. Exatamente. Ali, a princípio, a parte que está interditada da João da Escócia, né? Da João da Escócia, derrubaria por completo e já faria no sistema novo as arquibancadas partindo de baixo e salas para ser um novo shopping. Tranquilo. Para ser um novo shopping. Excelente ideia. Logo em seguida, já poderia ser até após o estadual, começar a abrir já para mais espaço, para mais torcedores, e eles voltariam para o outro lado e faria a mesma coisa. Excelente então, ideia. ficava o estádio novo, também que a gente recomenda, uma questão de uma pista olímpica, que eu estou sabendo que eu já ouvi num canto lá que você, se Deus quiser, daqui para frente, você vai criar uma pista olímpica em Mossoró. Eu já ouvi esse boato. Depois eu vou perguntar a você. Você está me perguntando, depois eu vou perguntar a você. Certo? E também teria ali uma pista olímpica em volta do campo de futebol, como tinha antes. Né? Como tinha antes. Então, essa minha ideia já ficar de passar para alguém. Eu já me senti um pouco importante. Essa sua ideia é a ideia que nós temos. A gente chegando, nosso governo irá fazer uma PPP. Nós não iremos, nós sabemos que o município não terá recursos para fazer uma arena à altura, mas nós iremos fazer uma PPP para que o Nogueirão permaneça onde está, uma arena multiuso, como a gente vê aí, o Maracanã, o próprio Arena das Dunas, o Aliança Parque, e nós não sairemos dali e poderemos ter um Nogueirão. Como também, você está apresentando uma solução. Eu gostaria de saber, na sua visão, o que leva a atual gestão a não permitir que o Nogueirão permanecesse aberto. Porque com a LDM, com todas as dificuldades, eu lembro de Braz fazendo... Eu lembro uma vez eu cheguei no Nogueirão, o Braz estava pintando. 2. Então, eu vi muitas vezes ele fazendo vaquinha, vi muitas vezes ele botando do bolso dele. Então, assim, e aí a solução que era a municipalização virou o maior problema, porque em 57 anos de Nogueirão, nunca ninguém viu esse abandono. Nunca. E aí a pergunta é, na sua opinião, é uma opinião pessoal, o que leva a atual gestão a maltratar tanto o nosso futebol desse jeito? Não só o nosso futebol, como o nosso esporte em si, né? A quantidade de ginásios da rede municipal, os prédios públicos que são praticado o esporte, não está diferente do Nogueirão. E eu acho que essa pessoa, esse gestor, ele não gosta de esporte. Falta visão da importância do esporte na formação do caráter da juventude e consequentemente, do cidadão, né? Essa visão está dizendo tudo, né? Ele não tem visão para o esporte. Ele tapou os olhos para o Nogueirão, como tapa para outras áreas de esporte que temos também aqui. Para você ver, o ginásio Pedro Serlino passou um tempo aí que... Subutilizado. Sim, nem energia. Só servia para ensaio de quadrilhas. Não tinha nem energia à noite, não podia jogar porque não tinha energia, porque deu um problema lá não sei aonde, e esses problemas vão sendo passados. Eu fui a um campeonato de jiu-jitsu lá, não minto, era uma mudança de faixa da federação e tiveram que arrumar uns retrovisores,
Aquele de Luiz. Refletores. Arranjaram 2 refletores para juntar as academias para fazer. Então, assim, é lamentável. Então, agora eu faço a pergunta a Zac. Zac, na sua visão, na sua opinião, o que leva a prefeitura a maltratar o futebol com esse descaso do Nogueirão? Rapaz, tá flagrante que a atual gestão não está faltando sintonia com o esporte, né? Porque diante da situação, outros problemas que existem na cidade, pelo menos o esporte caminhava paralelo, mas tinha algum segmento. E hoje a situação está precária, nós estamos perdendo espaço no esporte, temos a nossa principal praça esportiva abandonada, entendeu? De uma maneira literalmente abandonada. Eu me recordo que eu escutava muito no rádio o Gigante da Nova Betânia, coisa bem, bem bonita, né? Que eu acompanhava os jogos com meu pai nos anos 70 e consegui gostar muito do futebol. E encerrei minha carreira em 95, mas minha vida foi toda no Nogueirão. O que eu tenho, o que eu faço, o que eu sou, foi através da minha vida no Nogueirão. Vocês, ambos, tomaram conhecimento de que houve destinação de recursos por parte de deputados para o Nogueirão? Vocês tomaram conhecimento? Que veio 2 emendas de 500 mil. Um deputado mandou 500 e o outro mandou 501 mil. Eu fiz até uma poesia na época. Permuta no Nogueirão, não. Porque o Nogueirão já tem 1 milhão. 500 legal. Mil do Coronel Ezequiel. Coronel Azevedo. E 500 mil do General Girão. Ou seja, então, não dava para deixar um brinco, mas que a exigência, que era a acessibilidade, dava para ter sido feita. Aí, Genivan, confirmo que vocês disseram. Já superava um pouco do que Braz fazia lá no estado. Muito. Ele precisava na época e não foi. Eu cortava muito a energia do Nogueirão. Cortava muito. Né? Mas no dia do jogo, tinha jogo, porque Braz dava aquele jeitinho dele, né? E, como você disse, fazia aquelas vaquinhas, pagava a iluminação e no jogo acontecia. E quando aconteceram essas verbas que vinham do coronel e do general, aí eu fiz uma pergunta. Cadê os políticos de Mossoró que não dão nem um tostão? Eu fiz essa pergunta. Mas eu gostei do permuta não, porque já temos 1 milhão. Gostei. Bom, então já está explicado, falta visão, né, na opinião de vocês que viveram, mas ninguém mais capacitado para falar sobre isso. Vocês que viveram os áureos tempos do Nogueirão jogando para o Potiguar e Baraúna. Sem fugir para a próxima pergunta, eu gosto de conversar. Se me chamou para conversar, é comigo mesmo. A maior tristeza que eu tenho no Nogueirão é de ter acabado os campeonatos de base. Porque a gente, quando me desculpe, que esses são tão mais importantes do que o próprio campeonato profissional. Né? Porque, Genivan, para a gente, quando era base, quando a gente estava fazendo aquelas preliminares, que tinham jogadores que vinham do América, do ABC, os caras que tinham do Rio, São Paulo, que jogavam, era um orgulho, os caras vinham lá pro banco da gente, cara, sabe? Eu lembro que eu fui fazer uma preliminar lá, pelo Calor do Ar, que eu era da base, ia ter um jogo e eu vi você, eu admirava vocês jogando. Mas eu me lembro especificamente num jogo que eu entrei, o Nogueirão lotado. E aquilo me deu um trimelico. E eu digo, não, o cara tem que ficar aqui. Se eu quero jogar, eu tenho que encarar. Né? Então, por isso que eu digo assim, sabe? A gente, eu, Zaco e os demais aqui do período da gente, a gente teve a honra, a gente teve a glória de jogar com muitos torcedores. Hoje você vai a campo, você vê 300, 400 torcedores. Eu vi Zaco jogar com o meu Botafogo, né? Botafogo, a história está praticamente apagada, né? 16 mil pessoas. Tá aí, 16 mil pessoas, né? Pagantes. Fora os que não pagaram. Mas, enfim. Então, vamos para a próxima. Só para concluir, Genivan, essa parte que, como o Nesivan falou também, eu acho que nossa cidade está precisando de pessoa que seja ligada ao esporte também, que tenha compromisso com o esporte, certo? Nós não estamos dando sorte nessas situações de mudança de gestores e nosso esporte está ficando na mesmice.
do tempo que nós paramos de jogar bola até aqui era para ter melhorado e muito, e nós estamos vendo que está havendo uma degradação muito forte no nosso esporte local. Por falta de investimento. Por falta de investimento, por falta de pessoas interessadas, envolvidas, que participam, entendeu? E isso nós estamos vendo, está se aproximando o momento da gente fazer essa virada para ver se a gente recupera esse nosso espaço que estamos perdendo pouco a pouco, que é muito importante para todos, todos. O esporte é viável para todos e muito definitivo na vida da gente. Com relação aos clubes, eu vou agora inverter, né? Começando por Zaco. E, claro, é evidente que ainda fica dentro do Nogueirão. Sem o estádio para jogar, nossos clubes profissionais, Baraunas e Potiguar, estão perigando de não participar do campeonato. Inclusive, estamos fazendo movimentos. Me procuraram, o dirigente do Baraunas, o presidente Lima, pedindo para que eu intercedesse junto a alguns amigos na Serra do Mel para tentar fazer com que o Baraunas jogue lá, na Serra do Mel, e o Potiguar jogue aqui em Tibau. Irá vir o engenheiro da federação para analisar, ver o projeto arquitetônico e ver se tem como fazer adequação para atender às exigências. Então, a pergunta que fica, eles podem ficar fora do estadual do próximo ano se isso que nós estamos tentando der errado, porque o Nogueirão está complicado. Na visão de vocês, por que o atual gestor tem tanto descaso com a maior paixão do brasileiro e também dos moçoroenses, que é o nosso futebol? Tirando deles o direito de ir ao estádio, torcer pelos seus times, levar os seus filhos. Na visão de vocês, o que é que leva esse descaso? É aquela questão que a gente já falei anteriormente, não tem visão. Não tem visão. E eu lembro muito bem que há 2 anos atrás eu era comentarista esportivo de uma determinada emissora de Mossoró e o Potiguar estava mandando seus jogos em Açu. E lá, num dos comentários lá, eu falei que o torcedor já estava chamando o Potiguar de Açu. Já imaginou? Potiguar de Açu. E não ficou muito assim só em Potiguar de Açu, não. Ficou assim no Baraunas de Parnamirim. No Baraunas de Parnamirim. Não é à toa que Renato Braga, zagueiro, jogou com a gente aqui, veio do Ferroviário para cá. Ele me ligou de Bacabal, no Maranhão, onde ele mora, perguntando se no Rio Grande do Norte tinha um novo Potiguar. Era o terceiro Potiguar. Era o quarto Potiguar, o quarto, porque tem Mossoró, Coais Nova e Parnamirim. E tinha o Potiguar de Açu. Eu disse, não, é porque o Potiguar está mandando jogos lá em Açu, por isso ele está jogando lá. Porque o estádio está sem condição. Nós estamos sem condição, porque não houve sequer uma manutenção no estádio Manuel Leonardo Nogueira, o Nogueirão. Apenas uma pintura lá de supercal, uma tinta branca e uma tinta azul que foi colocada lá e só. Foi a única coisa que fizeram. Então, na sua visão, na minha visão, ele não tem visão. Ele não tem visão. Isso. Zaconi. Rapaz, eu acho que vem de cultura, né? Eu acho que se a pessoa não tem a cultura do esporte, a tendência é a pessoa não se enveredar por esse caminho. Não entender a importância. Não entender a importância, entendeu? Aí fica complicado, porque situações que é importantíssimas para a nossa situação na cidade, um descaso de abandono desse no estádio e outra esfera também no esporte. Tem que ter mais abrangência no esporte, a nível das comunidades, dos bairros mais afastados. Tem muitas pessoas, muitos alunos carentes para participar em escolinhas e não tem estrutura montada, pessoas interessadas em desenvolver, mas não tem aquela estrutura montada para absorver uma criança que quer participar no próprio bairro, tem dificuldade de se locomover para um centro maior, podia fazer sua participação esportiva dentro mesmo do seu próprio bairro, tendo a estrutura montada, de acordo com a situação de cada bairro, não é isso? E outra coisa que eu queria falar era a respeito da situação desses jogos, que o estádio está abandonado, né? Nossos pêsames no nosso Nogueirão, que eu acho que vai resultar igual a Lázaro, que, se Deus quiser, nós iremos refutar isso aí. Onde vai ser o Potiba? É verdade. Você fez uma pergunta que muita gente ainda
Vai ser interessante, os torcedores perdidos. O quando o mando de do campo Potiguar. vai ser em Tibau. Quando for o mando de campo, Barão. Serra do Mel. Foi em Campo Negro, lá em Grosso. Lá em Grosso. Eu nunca esperei uma situação dessa. Viu? Então, assim, na visão de vocês, na concepção de vocês, na visão de vocês, falta visão. Eu só lamento o gestor que não tem essa visão, porque ele deixa de formar cidadãos e ele não sabe o quão é interessante, além do esporte, da atividade, da formação do caráter das pessoas, ele nunca participou de uma resenha pós-jogo para ele saber o quanto isso junta pessoas, né? Então, vamos então a uma... É lazer, é cultura, né? Aí, quer dizer, de uma forma só, derruba dois aspectos que estão ligados ao esporte. E sem falar no detalhe, que nós vamos falar agora sobre o Mossoró Esporte Clube, que iria participar da 2ª divisão, mas a pessoa que tem visão faz o que João Deão fez, está para fazer. Ele vai preferir colocar arquibancada no campo dele. Com certeza. Tá certo? Então, ele vai estruturar o campo dele. Agora, eu vou fazer uma pergunta agora. Ele aprontando o estádio dele lá, o CT dele, com arquibancada, né? Com números de torcedores que a federação exige, né? Será que Potiguar e Barão não jogarão no CT do Mossoró? Se forem profissionais, esquecem a rivalidade e jogam. É muito melhor para o torcedor. Agora, uma que você falou em João Deão, eu me lembro que todos os 3 dirigentes me falaram que entregaram um documento ao prefeito pedindo uma cessão de direitos. Vocês agora me lembraram, Zac lembrou uma coisa do Potiba e eu lembrei disso. Que todos os 3 me confirmaram, Djalma Júnior, Lima Neto e João Deão, que entregaram um documento ao prefeito pedindo a cessão de direitos ao Baraúna, para eles tomarem de conta do Nogueirão até uma decisão do que iriam fazer com o Nogueirão e não tiveram uma única resposta. Aí eu queria discordar de você, que na visão de vocês falta visão. Aí não é mais só falta de visão. Descaso. Não. Aí é descaso. Descaso. Aí é maldade com o futebol, aí é maldade com o torcedor moçoroense. Porque se 3 clubes pedem para assumir, e nós temos exemplo de sucesso, que é a Praça de Convivência, que foi feita uma cessão de direitos a um empresário, está aí a Praça de Convivência funcionando divinamente bem. Então, só reforçando a você, moçoroense, os 3 clubes, o Mossoró Esporte Clube, o Baraunas e o Potiguar, entregaram um documento ao prefeito pedindo a cessão de direito para administrar o estádio, para que pudesse a praça ficar aí ativa, e até hoje o prefeito não deu uma resposta. Então, não é mais falta de visão. Aí já é descaso, aí já é maldade, já é ruindade com o futebol moçoroense e com você, torcedor. E agora vamos para também uma área que vocês comandam, a área da educação física. Na propaganda do prefeito, as quadras municipais são coisa de cinema. Mas quem vive, e vocês vivem a realidade dessa Mossoró de verdade, está vendo que a realidade é bem diferente. O que será que o gestor tem contra o esporte? Por que não investe? Por que não reforma e não restaura espaços tão importantes para nossos jovens? Essa questão vai sendo discutida há muito tempo, não é só a nível de município, é a nível de estado também. Eu tenho um exemplo assim, muito grande assim, dentro da escola onde eu trabalhei, no Hermógenes. Hermógenes é estadual. É estadual, né? Eu estava num fórum lá em Natal, lá em Nízia Floresta, esse fórum, e saiu uma relação das escolas que ia ter o seu ginásio de esporte. Lá no Hermógenes nós chegamos às ferragens lá, mas eu acho que já levaram de volta, já, sabe? Eu já me aposentei lá em 2017, eu acho que já levaram essas ferragens. E, diferentemente, o município também já vai ter quadra aí que está só as ferragens. E tem outros que é só o... E outra coisa, Genivan, não adianta você fazer um espaço de esporte sem a metragem certa. Prejudica muito o aluno, Porque ele está treinando num canto, quando vai jogar no outro, fica... Outras dimensões, e a pessoa Quem não entende, pensa que não faz, né? Para você... Falta. Para alguém que não saiba, o Pedro Ciarlino. O Pedro Ciarlino teve uma briga do pessoal da educação física na época contra o pessoal que estavam construindo. O Pedro Ciarlino, ele não ia ser uma quadra oficial. Você já imaginou?
um ginásio daquele tamanho não ter as Não ia dimensões? ser oficial. Aí teve umas conversas boas lá, que inclusive chegaram. Inclusive, você que vai ao Pedro Ciarline, se você se posicionar bem na arquibancada, bem nos fundos aqui, você não vê a trave. Não vê. Você só vê a trave de um lado, você não vê do outro. Por isso que ia ser reduzida Pra a quadra. poder. Aí foi quando falaram, a seleção brasileira de futsal não vem jogar aqui nunca. Bem, não. Se não tiver Se não for dimensões oficial, oficiais, não vem. Então a gente pede que as estruturas, os engenheiros têm a humildade de começar como profissional da educação física na hora de construir. Só que aí o erro aí não foi do engenheiro, porque o engenheiro só executa. Aí o erro foi no projeto arquitetônico. Entendeu? Porque é o arquiteto que tem que ter essa visão. Sim. Entendeu? Tem que ter os dados de informação. Mas tem que conversar com o profissional da educação física em relação a isso. Você não tenha dúvida que vocês é quem vive o dia a dia, né? Zacton, do seu ponto de vista, o porquê que não há o investimento na atual gestão, né, nas quadras poliesportivas em Mossoró? A situação é o seguinte, eu vejo que está havendo muito investimento na área de publicidade, muita propaganda, alguma coisa para se autopromoverem, e está esquecendo a parte principal, que são a manutenção das estruturas, infraestrutura do esporte e das escolas em si. Isso é o que eu estou achando que está sendo um pouco desproporcional. No seu ponto de vista, está sendo inversão de prioridades. Exato, inversão de prioridades. Investe-se mais em mídia do que em esporte. Que é o que o pessoal impressiona o pessoal, que dá mais impacto, aí vamos fazer propaganda, gasta, e o pessoal que não está acompanhando, não está sendo informado, acredita. Entendeu? Felizmente. Então, isso é uma grande verdade. Vocês têm que participar e ver o que está acontecendo na realidade. Verdade. Não acreditar em propagandas enganosas que levam muita pessoa a ter informações erradas da situação. O esporte é saúde. A mídia não. A mídia não. A mídia não. Vamos para um tema super atual, que são as Olimpíadas, né? Agora, recentemente nós tivemos a Olimpíada da França, Paris 2024, inclusive que o Brasil teve uma queda no rendimento, né? Número de medalhas nós sofremos. Tivemos um lado bacana, que são as mulheres pela primeira vez sendo o maior número de atletas. Muito bacana isso, né? As mulheres aí com protagonismo e dando show, né? Acabamos de ver nas Olimpíadas de Paris alguns atletas brasileiros brilhando nos pódios, com medalhas de ouro, prata e bronze. E eu fico me perguntando, quantas Rebecas não estariam escondidas aqui em Mossoró, na periferia? Isso. Né? Inclusive, vi essa semana um vídeo, não vi onde é, um garoto num campo de futebol com a varinha querendo fazer salto com vara. Você imagine. Já está na cabeça como dele. O esporte é algo grandioso. Então, quantas Rebecas não foram descobertas por falta de incentivos ao esporte? Na sua opinião, o que podemos fazer para dar mais oportunidades aos nossos jovens? Nessa situação, o que podemos fazer é dar oportunidade abrangendo todo o setor do esporte, né? Cada modalidade ter seu espaço para haver aquela garimpagem de atletas, né? Isso, as modalidades sendo distribuídas de uma forma organizada, estruturada, para que oportunizem os jovens atletas a se interessarem e participar dessas modalidades. E no caso dessa medalha do Brasil, essa participação aí que foi diminuta, né? Aumentou o número das mulheres. Eu creio que é o espaço do esporte que está sendo reduzido e não está havendo aquela oportunidade para o atleta ser mais participativo, ter mais atletas que venham a desenvolver o nível necessário para participar das modalidades, e com o número reduzido fica difícil. Quer ver que os Estados Unidos e China, um país super populoso, entendeu? A maior facilidade muita gente, né? De aparecer atletas. A estrutura deles dá toda a condição para a clientela que tem. Nós temos clientela, mas não temos estrutura. E lá eles têm uma estrutura tanto na escola como na universidade. Né? Para ver como o esporte é uma prioridade também. Genivan, a gente... Na sua visão, a minha visão... o que é que podemos fazer para dar mais oportunidade? O que é que você, como profissional, diria a um gestor para fazer, para dar mais oportunidades aos jovens? Eu queria também complementar, vocês respondessem com outra pergunta. A partir de que idade nós devemos estimular a prática esportiva nas crianças?
Por exemplo, lá em casa a gente começa com 6 meses de natação, né? O meu netinho já está aí já, com medalha já, né? Mas a gente tem que tomar, por exemplo, as escolas que trabalham o maternal, né? A primeira infância na escola com essas atividades. Agora, sim, essa estrutura que a gente pede não é uma quadra, não é uma sala, é o material esportivo. Por exemplo, falta o material essencial. Você não pode trabalhar se você não tem uma bola. Você não tem um colchão para praticar o salto com vara, porque a nível do Rio Grande do Norte, eu acho que só Natal. Complicado. Eu acho que só Natal é a prática do salto com vara. Martelo. O martelo hoje, a gente Disco. tem uma escolinha de atletismo aqui em Mossoró, e o nosso amigo Claudécio é professor, com os alunos do Antônio Fagundes, eles fizeram o atletismo em Mossoró, eles conseguiram, tem um martelo. Eles trabalham o martelo, o arremesso do martelo. Então, esse material, a escola tem que adquirir. Você vai trabalhar atletismo, você não tem um disco, você não tem um dardo, não tem para comprar por aqui. Então, você começa... O arremesso de peso, pega uma banda de tijolo para medir a força do aluno. Depois você consegue, numa fábrica dessa de cimento, porque eles trabalham muito com as bolas de ferro, que quebra a pedra. Então, a gente aproveita essas bolas para servir de peso. A gente... Total falta de condição. A estrutura a gente vai montando devagarinho. Ou seja, o professor tem que ser um herói para realmente conseguir manter o estímulo na criançada, né? Adaptando algumas coisas na realidade. Eu tenho falado muito na escola que, às vezes, o aluno tem a necessidade de ter uma bola. Além da escola, ele tem que participar também em casa, algumas coisas, que ele só participa na escola. Ele não tem uma bola de vôlei. Tem aluno que nunca viu uma bola de vôlei, uma bola de basquete. Professor, deixa eu levar. Professor, não pode, não. E uma outra coisa que eu vejo, e você trabalha numa unidade, nós tivemos exemplos de escola em tempo integral com estrutura digna do que realmente uma escola deveria. Nós tivemos o CAIC do Abolição 4 e o do Belo Horizonte. E vimos recentemente a derrubada, né, do CAIC do Belo Horizonte, ou seja, um crime. Porque ali é a verdadeira escola, com piscina, com quadra, com tudo. Então é lamentável. Tem um minicampo lá muito bom, inclusive eu já coordenei eventos naquele campinho lá. Então vamos partir aqui para o encerramento do nosso Mossoró Pode Mais. O tema hoje foi esporte, com a última que é sobre questão... Vou fazer só uma ressalva dessa resenha que nós temos aqui de material na escola. Vou defender todos os professores de educação física. Que o pessoal tem um negócio de dizer, o professor de educação física é bom demais. Chega lá, dá uma bola. E fica lá. Eu digo, só dou uma bola, só tem aquela bola. Se não tiver só aquela bola, eu tenho que comprar para botar aquela bola. Porque se tiver 10 bolas, com certeza o professor vai fazer trabalho de fundamento, em todas as modalidades. Você está querendo dizer que a crítica, em vez de ir para o gestor, está indo para o professor. Estão invertendo a pressão, né, em cima a imagem que tem de professor de educação física. Professor de educação lamentável, né? Então, com relação a tudo isso, nós nos propusemos em nosso plano de governo para a Prefeitura de Mossoró criarmos um projeto que é a construção da primeira Vila Olímpica de Mossoró, oferecendo estrutura e todo o apoio necessário para descobrir novos talentos e oferecer mais oportunidades para os moçoroenses, atuando com parcerias públicos-privadas para poder viabilizar. E aí fica a pergunta, por que a atual gestão não pensa nisso? A gente está tirando a falta de visão, a gente colocou que ele estava ignorando o esporte, é isso? Eu sou um cara assim que já tenho assim uma visão assim bem assim maior, porque eu tenho uma grata satisfação de ter sido técnico da seleção do Rio Grande do Norte por seis vezes. Eu fui a 3 brasileiros com alunos de Baraúna, ciclismo lá de Baraúna, participar de brasileiro. Quem está se destacando agora também no futsal é aqui a Pudi. Investimento, né? Fizeram investimento. Está destacando a nível nacional. A gente tem a menor cidade do Rio Grande do Norte, chamada Viçosa, que se destaca no handball. Se você vê, Viçosa é só o centro, mas é o centro esportivo. Aí do Viçosa. handball cedo na minha praia, porque eu fui bicampeão, né, moçoroense, fui vice-campeão estadual de handball,
Futebol e handebol. Fui bicampeão moçoroense de handebol e bicampeão moçoroense de handebol. E joguei na seleção estadual e joguei na seleção brasileira. Né? Aí já de master, né? De handebol. Inclusive participei de Sul-Americano. E sei o quão isso é importante. Com certeza. Mas desculpe ter lhe atropelado, pode continuar. Mas se você vê a cidade de Viçosa, é a menor cidade do Rio Grande do Norte. O centro de Viçosa é esporte. Tem uma praça lá, não sei quantas quadras de handebol, de futsal, de areia, de vôlei de areia. Tanto que Viçosa, todo ano, pós-Gernes, eles têm os Jogos de Viçosa já. E é tradição esse Jogos de Viçosa, entendeu? Bacana. Então, é uma cidade que é para dar exemplo ao esporte. Toda essa pode copiar. E não podemos esquecer, Zácone, Coagem Novo, que demos medalhistas olímpicos. Isso. Magnólia Figueiredo e Vicente Lenilson. Medalhistas olímpicos saíram aqui por conta de estímulo da Prefeitura de Currais Novos. Entendeu? Então, e que passaram pela base escolar, com professores capacitados, que desenvolveram um nível bem aceitável para participar dessas competições. Exatamente. Eu gosto tanto de esporte que eu esqueci outro que eu pratiquei, viu? O motociclismo. Eu fui campeão estadual de motociclismo na modalidade enduro. Então, assim, eu entendo que eu digo muito a meus amigos que o que me focou a ser o que eu sou foi a escola e o esporte. E as amizades, o reconhecimento que a gente Exatamente. tem. Você começa a ter amigos que gostam, começa a ver pessoas, e isso vai criando o caráter do cidadão. Você vai começando a se afastar de amigos que não querem nada, com a bola, como a gente dizia. O respeito é imenso. O respeito aos professores, o respeito à família, o respeito, enfim. Você cria aquele crédito com o amigo, de respeito com o amigo, e até mesmo nos jogos com os adversários, aquele respeito mútuo que acontece devido à disciplina que o esporte proporciona. Bom, gente, eu queria encerrar agradecendo a esses dois grandes ídolos da torcida do Potiguar, da torcida do Baraúna, o Nesimar Carneiro, Zácone Lindo. Muito obrigado por aceitar o convite, participar do nosso Mossoró Pode Mais. E já deixo o convite aqui a você para o nosso próximo episódio. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.